saúde, da investigação das plantas, dos chás, da medicina alternativa, da bioenergética, e todas essas pessoas nos dão o suporte, o respaldo necessário para que elas sim possam dar a orientação necessária. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque com o advento do resgate, da forma como ele se apresenta hoje, e me perdoe fazer essa colocação, um efeito colateral do resgate acaba sendo a restauração da saúde da pessoa em algum processo. A pessoa se resolve internamente, psiquicamente, os processos emocionais dela, atrelados aos bloqueios energéticos, fazem com que ela se libere, se desbloqueie, e as compreensões atreladas ao entendimento, compreensão, fazem com que ela se resolva. Então não vai adiantar ela tomar um chá se ela não compreendeu e não entendeu o processo energético ao qual ela está ligada. Vai ajudar, vai, mas amanhã depois o ser vai continuar falando com ela através do corpo e ela vai continuar com um processo de mal-estar, de doença na vida dela. Então não vai resolver isso aí. Bom, algumas perguntas chegam até nós e é fundamental que nós apresentemos uma posição a respeito dessas perguntas. Para que efetivamente realizar um resgate? Qual a vantagem de se realizar um resgate? Quanto custa realizar um resgate? O que é preciso e, como eu já adiantei, se o resgate cura. O resgate, no nível de custo, entendemos por esse momento que não deve ser cobrado. Então não há nenhuma solicitação de pecúnia para que volte ao bolso desse que vos fala, o bolso do Gilberto, o bolso da Nazilda, de quem quer que seja. Não vou ficar dando nome de todo mundo aqui, senão a gente começa a trabalhar com ego e fala, eu não falou meu nome. Vamos lá, como é que eu fico nessa história, né? O resgate não é cobrado. E digo mais, o resgate é pago por aqueles que aqui estão trabalhando voluntariamente, porque há um investimento de tempo, há um investimento de energia, há um investimento de pesquisa, há um investimento de material físico, para que possa chegar da forma como está até vocês. Então o material impresso, que já foi divulgado de várias maneiras e que está à disposição de vocês para baixar na internet, está graciosamente. Esse material que está sendo gravado aqui hoje, não é uma pessoa que veio aqui e conseguiu fazer tudo isso. Existe um envolvimento solidário de várias pessoas que se mobilizam num dia chuvoso, num lugar que tem barro, para trazer num fim de semana para vocês uma informação precisa, uma informação que nós entendemos para esse momento estar muito bem adequada. O que se precisa fazer para resgatar? Isso é rápido e fácil de resolver. Num primeiro momento é querer. O segundo momento é compreender a dinâmica, a mecânica do trabalho. Hoje nós vamos fazer de uma maneira rápida, sucinta, essa mecânica desse trabalho, para que não nos tornemos repetitivos. As grandes pessoas que apresentam trabalhos novos, eles gravam, registram e vão falar de coisas novas. Se é que nós temos alguma coisa nova no momento para falar. Bom, o que é o resgate em si? Ele surge com uma particularidade, inicialmente, de uma atividade, vamos dizer, metafísica, espiritual e científica ao mesmo tempo. Ele busca ofertar um suporte interno e externo para que as pessoas possam se auto-resolver, vou ser pleonástico, se auto-resolver a si mesmas. A partir do momento que a pessoa compreende que ela é um manancial e tem em si mesma o potencial de sair adiante e se resolver, fica mais fácil. Bom, essa é a primeira etapa. A função do resgate é ofertar as ferramentas, o mecanismo, para que a pessoa possa sair adiante em si. Então eu costumo dizer o seguinte, vamos entender, o resgate é uma coisa, realizar o resgate é outra. Ah, mas vocês são os médiuns, os clarividentes, os sensitivos. Acho que não é bem por aí. Nós somos iguais a todos vocês e nós estamos realizando uma academia, um treinamento. Quando o pessoal quer melhorar a atividade física, principalmente no verão, vai lá na academia e tchás. Então vai lá na praça e vai correr. Ou então vai andar de bicicleta, vai fazer yoga, alongamento, seja o que for. A atividade do resgate, em constante procedimento, faz com que vamos adquirindo sutilidades. As percepções vão melhorando. E a prática vai nos trazendo intuições
de caminhos como devem ser seguidos. Porque o ser conversa com nós através de vários veículos, como nós vamos verificar hoje. E um deles é através do nosso próprio corpo. Ocorre que as atividades do dia a dia estão nos desgastando e nós não estamos dando atenção para o que o ser quer falar conosco. E aí, o pessoal começa a dar dor no barco, dor na barriga, dor nas costas, e complica a situação, como é que faz? Tem que ser resolvido, né? Vamos aproveitar as mudanças. Bom, o resgate expandiu e continua se expandindo. E nós achamos interessante e importante, de vez em quando, vir fazer uma medida, ver o termômetro, como é que está, se existe algum equívoco, as pessoas estão com dúvidas, querem sanar, querem solucionar questões problemáticas que não conseguiram sair adiante, não conseguiram resolver. Então, para isso estamos aqui. Para isso vocês podem nos encontrar. Para isso existem os sites, para isso existe o blog, para isso existem os endereços eletrônicos. Mas eu não vou ficar mandando mensagem para vocês não. Ô, você está com um problema na tua vida? Aí, que eu vou resolver com você, eu vou ajustar para você. Você respondeu, tá bom. Né? Você respondeu. Agora a pessoa pergunta lá, ô, eu quero ganhar um dinheiro, eu estou ruim, fala, eu também quero ganhar dinheiro, eu estou com dor no dedão, né? O nosso colega mesmo, para vir aqui hoje, ele passou por um processo, né, de saúde complicado, tal, aquela coisa nada toda, e ele está se resolvendo. E às vezes dá o socorro, ele liga para um, liga para o outro, me dá um suporte aqui. Então isso é fundamental. Nós saímos adiante, nós aprendemos com as relações, as trocas energéticas. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre energia. Se não existe uma morsa daquele que é o nosso calo, que dói, nós não vamos aprender nada, nós não vamos sair adiante em nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos isolar numa montanha, aproveita que já tem a montanha da Nasilda, do Audácio, né? Já se esconde lá no meio da mata e fica por lá mesmo. Não há contato nenhum. Então vamos ter um contato interno, isso é fundamental. Quando tiver um contato interno que galgou aquele degrau, o ser vai falar, agora você tem que voltar lá para ter contato no treinamento. A morsa humana é fundamental. É por isso que as pessoas se casam, se separam, se casam de novo, têm relacionamentos, têm filhos, não têm filhos. São opções, são escolhas na nossa vida. São amigos hoje, amanhã estão brigando, arrancando o rabo do outro, do outro lado, e assim vai. Essas relações, para quem tem o fator preponderante de se auto-resolver e sair adiante, estará atento a isso. Estará observando esses detalhes. Essas pequenas particularidades que acabam se tornando um elefante gigantesco dentro do nosso interno, nas nossas costas, para carregar para cima e para baixo. Então nós queremos o quê? Arranjar problema sobrenatural para depois achar uma solução sobrenatural? Negativo. A proposta do resgate é fazer com que as pessoas tenham noções, percepções do que está acontecendo e se resolver a si mesmas. E aí sim, o seu campo áurico, a sua vibração vai estar num estágio tão adequado e tão bom que as pessoas ao seu redor também vão estar boas. E isso não é entregar energia, isso é ter consciência do que está sendo feito. Senão vai ficar um débil, um tom, um babacão. E aí não funciona. Bom, o ser fala conosco, certo? Só que nós não estamos escutando. Então, a conversa do ser, ela se inicia, vamos fazer o cidadão que vem aqui, né? Ela se inicia onde? Aqui fora? Aqui nesse canto aqui? Ela se inicia dentro da pessoa. Não importa se é aqui, se é no dedão, se é aqui no vídeo caminho. Ela se inicia dentro do universo da pessoa. Só que nós, hoje, e na maioria das vezes, não estamos dando atenção ao que está ocorrendo dentro de nós. E, em função de diversos implantes mentais dogmáticos que nossa cultura trouxe, por herança familiar, por herança religiosa, espiritual, de tradição de povos, nós fomos nos cercando, fechando todas as portas e colocando a parte interna fora, num céu ou numa região nirvânica ou num patamar dimensional que não mais dentro do nosso templo, que não mais dentro de nós mesmos. Só que o que ocorre? Como somos uma parte do ser somos nós, o ser continua falando com nós, porque existe um processo, vamos dizer, eu não gosto muito desse termo, mas seria uma programação monádica do nosso ser, para que nós venhamos, num momento da nossa existência, num planetinha chamado Terra,
para cumprir alguma função que nós mesmos, enquanto conscientes dessa função monádica, optamos por fazer. Não importa o quê. Não importa o quê. Quando chega para cá, lá a gente sabia que a Terra era densa, que a Terra tinha uma faixa vibracional distinta, que tinha o ET não sei da onde, que tinha o obsessor não sei do que tinha o cara que era chato, que tinha a mulher que ia trair, tinha o marido que ia trair, tinha o filho que ia sair com um problema físico, tinha o outro que ia morrer depois, cheio de problema. O cara ia ser demitido, o cara ia ter que trabalhar não sei aonde, ia pedir esmola, o outro ia ser milionário, ia roubar ele, era desse jeito. A informação que era essa aí. Mas, quem estava aqui nesse momento viu coisas que não era só, vamos pensar assim, desagradáveis. Viu natureza, viu as relações energéticas que fazem com que a pessoa cresça, viu pessoas maravilhosas, viram oportunidades de trabalho, viram facilitações para desenvolver atividades em prol das pessoas que não têm condições de sair adiante. Só que quando chega para cá, por um motivo que nós não vamos nos aprofundar agora, a pessoa se esquece disso. Em sucessivas existências, numa vida, várias existências, a pessoa vai se envolvendo em lixo, aí chega num dia, na segunda metade do século XXI, ela está pensando que daqui a pouco já chegou segunda-feira, tem que levantar 5h, vai trabalhar, tem que levar a criança para a escola, tem que fazer não sei o quê, quem está aposentado já não sabe o que vai fazer, entra em depressão porque não está mais fazendo aquilo que fazia, e arranja encrenca. E o ser começa a falar com a pessoa, para, não é por aí, não é por aí. Só que a pessoa não está mais ouvindo o ser, não está mais ouvindo o ser. E aí o ser começa a falar através do corpo. Ela começa a falar, de repente, com uma dorzinha de cabeça. Mas a gente não escuta. Ela dá uma fisgadinha, não escuta. Daí dá uma torcidinha. E as irmãs estavam falando hoje, né? Um escorregão, cara. Né? Porque, hein, Audácio? Corta o dedo, né? Amassa o dedo, né? E aí vai complicando. E os processos que o ser usa para falar não são só esses, mas como nós adiantamos que ia falar alguma coisa da saúde, nós vamos abordar esse detalhe. Até que chega uma hora que a pessoa cala a boca do ser com um analgésico, com uma injeção ou com uma cirurgia, e o ser fala, bom, você calou minha boca do joelho, mas agora eu sou obrigado a falar com você pela perna toda. E aí, como é que fica? Aí vocês falam, mas que ser carrasco, duro de joelho, vai cortar minha perna para eu escutar? É um jeito do ser falar. Se você não acordar, vamos voltar a uma outra existência, vamos pensar dessa forma, porque daí vai chegar no fim. Só que estão atrelados a aspectos emocionais, como medo e culpa. O medo, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, eu não sei fazer, se eu fizer está errado, se fizer está certo, depois vão chegar até mim. O medo vai arranjar um monte de desculpas, um monte de justificativas e tal. O processo de culpa é aquele que eu tentei fazer, deu errado, falar, agora eu estou lascado, por que eu fiz isso, eu não devia ter feito. Aí entra igual um animal ruminando, né? Roendo, remorso, e vai roendo, viu o quê? Uma doencinha que a gente tem até no signo, né? A casa zodiacal, né? O caranguejo, né? Que rói a pessoa, e a pessoa autoriza a fazer isso ou não. Internamente, lá na forma, fundo e transfundo, ela autoriza um processo desse porque ela acha que ela precisa pagar por um pecado ou por um karma. Então ela fala, bom, então tá legal, mas é bem lá no fundinho, né? Conscientemente ninguém quer isso, né? Pô, tô lá na cama, tô cheio de quimioterapia, aquela coisa nada toda, vai em tal lugar, faz processo com barro, faz oração, vai tudo quanto é lugar. E aí passa por um cenário que internamente o ser fala, mas não precisa, não, eu tenho que pagar, eu tenho. Aí morre, desencarna, acabou. Depois, nos mundos internos, vai fazer um balanço, um check-up, toca voltar. Nós vamos falar das lateralidades para acelerar essa nossa conversa, para dar uma dica para vocês, como é que vocês podem entender então essa linguagem do ser no processo que chega ao corpo. Por isso que muitas pessoas acabam confundindo que o resgate tem a ver com cura. Não confundam as coisas.